Senhor Jesus, tirai o medo que habita o nosso coração quando queremos nos proteger a partir das nossas próprias inseguranças, deleitando-nos no próprio egoísmo e esquecendo dos pobres, marginalizados e sofridos ao nosso redor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é forte, é provocativo e por isso vai nos ajudar em nossa salvação e a nossa conversão na oração de hoje, sim. O Evangelho é Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico, foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Ele tem Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A provocação de Jesus hoje é grande. A primeira delas é a seguinte: a ressurreição de Jesus muda o que em sua vida? Segundo, a preocupação do rico é sempre com ele mesmo. Passou a vida preocupado com ele. Quando morre e descobre que está no tormento e Lázaro está bem, ele pede: tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Ou seja, o pobre sempre como servidor do rico. Depois, outra preocupação bastante própria de quem é rico e não entendeu a dinâmica do reino de Deus. Ele se preocupa com a sua família. Manda que ele vá lá avisar os meus irmãos. Há 5. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Meus queridos irmãos e irmãs, o abismo que nos separa da insensatez deve ser construído hoje, aqui e agora. Quando eu, como cristão, vivo de uma forma soberba, gananciosa, egoísta, deleitando-me no próprio egoísmo, como vou perceber, como vou entender tudo o que Jesus me disse nos dias anteriores? Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Isso foi no Evangelho de ontem, do dia 8. No Evangelho do dia 7, Jesus disse: Não deixeis que vos chames de guias, pois só um é Cristo o guia. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve.
Quem se exaltar será humilhado, e quem humilhar será exaltado. No Evangelho do dia 6, Jesus disse: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho é claro. Sou eu quem construo essa distância. Sou eu quem construo o abismo entre a minha vida, a minha existência e a realidade. Principalmente quando eu acho, vejo e sinto que o dinheiro é a fonte da felicidade. Quando eu fico bêbado pela própria minha autonomia, achando que eu sou dono de mim mesmo, que eu não necessito de Deus, que eu não necessito ser humilde, servir. Continuemos criticando que falar em pobre e falar em dar pão a quem tem fome é questão política. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, isso sim é que é manipular o Evangelho com a política. Porque foi tão manipulado ultimamente, apoiando armas, apoiando violência, apoiando injustiça, apoiando mentira, fake news, tudo em nome de Deus, em nome de igrejas, pastores, padres, bispos, leigos apoiando. Aí agora, quando falamos em pobres, alimentar os pobres, diminuir a distância entre os pobres e os ricos, entre os ricos e os pobres, diminuir aquilo que nos separa, sermos fraternos e empáticos, então isso é uma questão política. Interessante, não é? Quando bate em nossos interesses, nós logo viramos cidadãos políticos. Impressionante. Pois para mim não. Para mim, como jesuíta, como cristão, como padre, isso é pregar o Evangelho. Eu não sei pregar outro Evangelho. Eu sei pregar o Evangelho que aponta para o caminho da fraternidade, para o caminho da conversão, para o caminho do ir ao encontro de quem sofre. Isso é quaresma, uma quaresma concreta. De que adianta eu orar tanto, mas se os meus olhos não enxergam quem está com fome diante de mim, quem está com sede diante de mim, quem sofre, quem é injustiçado. Queridos irmãos e irmãs, oremos, participemos como cristãos da Igreja, do Evangelho de Cristo, da Eucaristia, mas sem tomarmos consciência. O caminho da nossa salvação é a humildade. Não podemos pregar o Evangelho sem lembrar dos pequenos e dos pobres. No meu livro, mais uma vez eu vou ler e fazer propaganda. Pode dizer que é propaganda, mas é preciso dizer. É preciso. O Padre Libânio, no meu livro 153, na página 153, no livro Francisco, Papa da Esperança, quando também celebramos 10 anos do pontificado do Papa Francisco, o Padre Libânio diz assim: eu digo, Francisco trouxe os pobres para a agenda da Igreja no mundo, sempre nos lembrando que o Evangelho nos insere na vida deles e que sem eles todos perdemos. O Padre Libânio, uma citação que eu uso, vai dizer: o que perde a Igreja sem os pobres? Perde o sentido da história e sua função de fermentação no mundo. Permanecendo então à margem da marcha dos homens e mulheres de nosso tempo. Perde a força da encarnação do mundo, do enraizamento da realidade concreta e dolorosa das maiorias sofredoras. Pois só essas sentem e vivem o drama do mundo. Enfim, sem os pobres, a Igreja perde seu Senhor, que com ele se identificou e os fez juízes definitivos do mundo. Sem os pobres, a Igreja se perde simplesmente. Obrigado, Papa Francisco, pela esperança que nos transmite e nos restaura internamente, e restaura nossa espiritualidade, nossa humanidade, nossa fé. A história será testemunha de tudo o que fazes hoje no cotidiano. Francisco, obrigado pela restauração
que inicia especialmente dentro de nós, quando nos convida à autenticidade. Amém. É assim que eu termino o livro Francisco, Papa da Esperança. Jesus disse: quem acolhe o menor, acolhe a mim. Quem acolhe quem está nu, acolhe a mim. Quem dá pão a quem tem fome, dá pão a mim. Sigamos o caminho dos pobres. Nunca da violência, da mentira, da injustiça, da vingança. Amemo-nos uns aos outros. E não esqueçamos de servir, de nos abaixarmos para lavar os pés dos pequenos e dos esquecidos, porque Deus está em todos eles. Amém. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe sempre. Fiquemos firmes. Dá-lhes vós mesmos de comer. Há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. Quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus na vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar,